Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que quase 80% da população do nosso país não possui nenhum tipo de assistência médica privada, ou seja, o chamado plano de saúde. Isto quer dizer que milhões e milhões de brasileiros dependem exclusivamente do serviço público, dos postos de saúde, as chamadas unidades básicas de saúde ou então dos prontos-socorros e hospitais devidamente conveniados ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas quem consegue mensalmente pagar um plano de saúde pode se considerar efetivamente seguro nesta área? As pessoas que conseguem pagar mensalmente um plano de saúde, elas podem se considerar assim seguras nessa área? Está resolvido o problema? Não, o problema não está resolvido. Nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação ao plano de saúde, porque nós temos dois problemas muito graves com os planos. Ou eles prometem a cobertura total e na hora da necessidade do paciente, eles acabam, então, não autorizando o tratamento, ou quando autorizam o tratamento, eles autorizam apenas o tratamento pela metade. Outros temas ligados à saúde serão abordados dentro de alguns instantes. Vem chegando o pastor Denis Munhoz em mais uma edição especialíssima do programa Ponto de Equilíbrio. Joseval Martins Viana é coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu de Direito Médico e de Direito da Saúde da Faculdade Legale e da Faculdade de Medicina do ABC no estado de São Paulo. É professor de bioética e de biodireito, mestre em discurso jurídico pela Universidade Mackenzie e doutorando em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Joseval Martins Viana é advogado especialista em Direito Médico e Direito da Saúde. É autor das obras Manual de Redação Forense e Prática Jurídica e Argumentação no Discurso Jurídico. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site, nosso Facebook, nosso WhatsApp, participe, sugira, critique, elogie. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o doutor Joseval Martins Viana. Ele é professor de Direito da Saúde. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E é um tema tão delicado, né, professor? Porque envolve uma relação que normalmente a pessoa se utiliza quando ela já está fragilizada, já está debilitada, às vezes financeiramente, às vezes emocionalmente, fisicamente. Como está a relação hoje entre os planos de saúde e o consumidor nesse caos que vive a saúde brasileira? Essa relação está muito complicada, né? Em relação ao plano de saúde, principalmente na questão do atendimento, isso tem preocupado muito os brasileiros, porque as pessoas acham que só pelo fato de elas terem o plano de saúde, elas estarão assim cobertas, né? Qualquer problema de saúde, chega ao hospital, um plano particular vai ser bem atendido. Acontece que muitas vezes isso não é verdade. Primeiro porque nós temos aí uma grande parcela da população brasileira não tem o plano de saúde, precisa do SUS. Quantos por cento? 80% mais ou menos hoje, que não tem planos de saúde. Quer dizer, depende da saúde pública, depende da saúde pública. Mas eu gostaria de fazer uma observação, que quando nós falamos que o sistema da saúde pública, o SUS, é um sistema invejável, eu falo às vezes estudando aula, os alunos falam, que é isso, professor, mas o SUS está praticamente falido. Quando eu digo que o SUS é muito bom, eu digo em relação à estrutura dele. Não existe um plano de saúde, não existe um atendimento estadual ou federal, ou mesmo até particular, em razão ao plano de saúde. Eu vou te dar um exemplo. O SUS atende todo mundo, inclusive estrangeiros. Tá? Se tiver algum problema estrangeiro, vier aqui para o Brasil e ele tiver um problema de saúde, o SUS atende. Alguns países não atendem. Por exemplo, se tiver algum problema, por exemplo, nos Estados Unidos, o brasileiro não é atendido. Só caso de emergência. Só caso de emergência. Agora, o SUS não. Se tem um estrangeiro, ele vai lá e ele é atendido. Mesmo no caso de urgência e de emergência. Quando a gente tem a estrutura do SUS, se ela realmente funcionasse, ela conseguiria atender muito bem os brasileiros. Ela não consegue, tanto é que pelo fato de não conseguir atender, o que o Estado fez? Ele estendeu isso para os planos de saúde. Então, quando a gente fala em planos de saúde, a lei que vai vigorar hoje e que trata do plano de saúde é a Lei 9.656 de 98. Ela vai reger o plano de saúde. E o que acontece? Aí nós temos faixas etárias
que aumentam o plano de saúde. São índices muito abusivos aplicados pelas... Quer dizer, a pessoa vinha pagando, sei lá, R$500 por mês, de repente ele passou da faixa dos 50 para 60, ele passa para 1.500. Então, por exemplo, nós temos o idoso. Vamos falar, estou falando idoso em relação ao Estatuto do Idoso, porque eu falo 60 anos, o pessoal fala, 60 anos não é idoso. Mas pelo Estatuto do Idoso, 60 anos, ele tem a proteção da lei. O que o plano de saúde faz? Ele dá um aumento de 150%. Então, o idoso vem pagando, por exemplo, R$500. Aí vai um aumento de 100%. Mais os juros que eles têm embutido em relação a esses juros, ao aumento abusivo, isso vai para R$1.500, R$2.000, R$6.000. E a pessoa não tem condição. Não tem condições. E aí, a briga, então, nós temos, o primeiro momento, dos juros, dos aumentos que são abusivos. Nós temos o problema das negativas dos tratamentos, porque mas é uma outra esses aumentos coisa. São regulados por lei. Eles são regulados por lei, mas tem um problema. O que o plano de saúde deveria fazer, o que ele não faz? Todo plano de saúde tem uma administradora. Tá? São empresas contratadas para administrar o plano de saúde. Esse aumento, ele deveria ser aberto ao beneficiário do plano de saúde. Eu tive um aumento de 16%. Como é que o plano de saúde chegou aos 16%? E aí tem um problema. A Agência Nacional de Seguro de Saúde, a ANS, ela não regulamenta os aumentos, ela só regulamenta aumento de plano individual. Então, o que acontece? O plano coletivo, o plano de saúde coletivo, ele tem um aumento muito maior do que aquele que é autorizado pela ANS nos planos individuais. Então, por exemplo, a ANS autoriza para o plano individual 6,5% de aumento. Qual a diferença dos dois planos, doutor? Não tem diferença nenhuma. A diferença, na verdade, é o valor. Então, enquanto a ANS autoriza um aumento de 6%, o outro plano de saúde, que é um plano coletivo que não é regulamentado, que ele não é fiscalizado pela ANS, ele dá 16%, 17% de aumento. Mas houve um aumento da taxa de sinistralidade. A taxa de sinistralidade é aquele grupo de risco. Então, quanto mais pessoas eu tenho que vão infartando, ele vai aumentar mais. Eu aumento. E aí dá aquele aumento abusivo, então ele não consegue. O contrato de plano de saúde tem uma característica importante. A gente diz que o contrato é aleatório. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: todo evento de saúde é um evento futuro e incerto. Tem gente que paga plano de saúde durante 10 anos e não usa o plano de saúde. Ou não sabe o que vai usar. Ou não sabe. Não faz ideia. E o que acontece? Ele fica pagando o plano de saúde durante 5 anos, nunca usou. Aí ele precisa de um tratamento. Chega lá, o plano de saúde não cobre. Mas não cobre por quê? Porque não tem cláusula contratual. Mas não é a cláusula contratual. Eu preciso saber, todo plano de saúde tem que dar para o seu beneficiário todo o tratamento básico. Ambulatorial. Quer dizer, independente do contrato que você assina com o plano. Exatamente. Dependendo do contrato, ele tem uma relação do que é o básico. Ambulatório, urgência, emergência, tratamento médico. E aí tem uma questão importante também. Ele precisa oferecer todo o tratamento relacionado àquela doença. Não é só a metade. Que esse é um problema sério. Um problema muito sério. Às vezes o plano fala, eu libero até aqui, daqui para frente com você, mas uma coisa está ligada à outra. Uma grande discussão, vou pensar, por que eu sempre dou o exemplo da cirurgia bariátrica? Na verdade, a cirurgia bariátrica está muito relacionada com a obesidade mórbida. O plano de saúde insiste em dizer que se trata de uma questão estética. Eu não vou cobrir porque é estético. Obesidade mórbida não é estética. Está relacionado, inclusive, com a saúde pública. Aí precisa entrar com a ação judicial para forçar o plano a fazer a cirurgia mórbida. Claro que eu sempre recomendo o seguinte: quem é que vai dizer se precisa ou não? É o médico do paciente. Ele tem um nome, ele se chama médico assistente. Médico assistente por quê? Porque ele assiste o paciente. Quem manda no paciente é o médico. Se ele disser que tem que fazer, a gente pede a declaração dele. O plano não tem que contestar. Não tem que contestar. É o médico que precisa dizer o que o paciente tem, qual é o tipo de tratamento. Entra-se com a ação, o juiz então manda fazer a cirurgia. Aí tem um outro problema. Depois que ele termina a cirurgia, ele tem aquela pele, que é a sobra, que a gente chama que é o tratamento epitelial. Aí o plano diz assim, a gente não vai cobrir também porque é estética. Não é estética.
tanto a morbidade, a obesidade mórbida, quanto a questão da pele, são o quê? São tratamentos. O tratamento é a continuação que daquele até tratamento. Dificulta a movimentação da pessoa. A movimentação, exato. Então, a gente tem essas negativas que são totalmente infundadas. E gera o quê? Gera toda essa questão, essa dificuldade em relação ao beneficiário, em relação ao plano de saúde. Tanto é assim que existe aí um projeto para se instaurar em São Paulo, vai começar por São Paulo, aquelas varas especializadas em saúde. Para quê? Para resolver essas questões relativas aos planos de saúde. Porque, infelizmente, tem crescido muito, né? Essa área de litígio entre o usuário e o plano de saúde, e às vezes os hospitais, os médicos envolvidos, e são coisas urgentes, né? Porque às vezes a pessoa está necessitando daquilo lá, se não fizer em pouco tempo, às vezes em poucos dias ou poucas horas, é irreversível. Exatamente. E tanto é assim que agora, quando se vai distribuir uma ação judicial hoje, a maioria dos processos são digitalizados, eu já tenho uma distribuição já norteando o plano de saúde. Eu já sei que existe algum juiz que ele vai, então vai para aquela vara específica. Para aquela vara específica. Ainda não está assim dito que é uma vara específica no nome, porque a gente quer que tenha fóruns especializados em ações envolvendo a saúde pública, saúde privada, porque o número de ações é muito grande. E hoje, o próprio plano de saúde, alguns planos de saúde hoje, estão tentando fazer aquela conciliação com os beneficiários em razão das ações, em razão da grande quantidade das ações que são... Já chama antes para uma conversa. Para uma conversa, para saber o que pode fazer, né, que é extremamente importante isso. Mas ele deve fazer, por isso que eu falo, as ações que envolvem saúde precisam ter uma agilidade muito grande, porque eu estou tratando da vida da pessoa. Não é um patrimônio, é a vida de uma determinada pessoa que está em jogo, né? Vamos falar um pouquinho da prevenção, porque é aquela história, se prevenindo, começando antes, é tudo mais fácil. Então eu queria que o senhor desse algumas dicas para o nosso telespectador, a pessoa que está pensando, que ainda não tem, está planejando um plano de saúde para ele, para a família. Ou aquele que tem, mas acha que está muito caro, ou não atende às necessidades dele, está pensando em trocar. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar antes de assinar um contrato com um plano de saúde? Ou se vai trocar, quais os cuidados que ela tem que tomar? Inclusive, eu queria que aparecesse na tela o número do nosso WhatsApp, que as pessoas que tenham alguma dúvida sobre esse tema que nós estamos tratando com o professor aqui, você pode mandar a sua pergunta para esse número aqui do WhatsApp, que está aparecendo na sua tela agora, e nós vamos encaminhar ao professor para que ele responda a sua dúvida, que todo mundo tem muitas dúvidas sobre isso. São dois pontos importantes. Eu tenho um plano privado e eu tenho um plano coletivo ou plano empresarial. Um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam hoje é que nenhum plano de saúde, embora seja ilegal, não fazem mais planos individuais. Eles só fazem planos coletivos e empresariais. Aí tem um problema. Por que tem um problema? Porque quem fecha o contrato do plano coletivo é a empresa. É a empresa. Você só é informado, é aquele plano. É esse plano. Tem essas opções, qual que você quer aderir, isso, né? Aí ele não tem como, ele precisa aderir àquele plano. E aí é importante dizer que isso se chama um contrato de adesão. Por quê? Porque o beneficiário adere, ele aceita aquele contrato sem discutir as cláusulas contratuais. Então, ele não tem essa elasticidade de dizer se ele concorda ou ele não concorda. E aí tem essa relação, eu acho interessante, que a relação da saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu acho isso um absurdo, realmente porque nós colocamos a saúde, né, como um negócio. Né? Uma relação de consumo, que na verdade é algo muito além disso. Muito além. Então, pessoal, então a questão plano de saúde beneficiário existe as suas vantagens pelo fato do beneficiário, do consumidor, ter uma maior proteção da lei. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele dá a possibilidade para o beneficiário discutir aquelas cláusulas que ele entende que são leoninas, tá? Aquelas cláusulas que são abusivas, que são essas que nós estamos discutindo. Tratamento médico, remédios, home care, que é uma outra briga. Então, pelo fato dele estar aderindo a esse plano. Então, ele tem essa possibilidade de discutir essas cláusulas no Poder Judiciário. O plano individual,
Dificilmente. Eu acho que eu conto nos dedos quais são os planos de saúde que faz o plano individual. Para o plano individual, eu aconselho a leitura atenta do contrato para saber o que cobre e o que não cobre. Então, por exemplo, cuidado com aquele plano que cobre isso que eu ia falar. Quais os problemas mais frequentes? O tratamento ambulatorial, por exemplo. O ambulatorial não é hospitalar. Então, o ambulatorial, por exemplo, não tem internação. Vamos tomar cuidado. O melhor plano é aquele que é o hospitalar. Quer dizer, a pessoa ela vai para um socorro numa emergência, ela vai ser atendida no ambulatório. No ambulatório. Mas se ela precisar ser transferida para um quarto e o plano não prevê isso, ele não vai cobrir. Não vai cobrir. Aí você tem que pagar a parte. Vai ter que pagar a parte. E aí precisa ficar bem claro, existem umas questões assim que podem ser discutidas em juízo. Por exemplo, essa limitação do atendimento precisa estar muito claro, tem que estar destacado no contrato. A linguagem precisa ser muito clara, muito objetiva, para o beneficiário ler, poder entender a limitação. Então, eu sempre digo o seguinte, precisa saber qual é a expectativa do seu atendimento, o que se espera do plano de saúde. E vai ler o contrato para saber se ele cobre. Então, veja, se é ambulatorial, cuidado, ele não vai cobrir tudo. Agora, precisa também entender o seguinte, o plano de saúde não pode começar um tratamento ambulatorial e se negar a completar aquele tratamento. Dou o exemplo. Muitas vezes tem um plano ambulatorial que ele não cobre, ele cobre o pré-natal, mas ele não cobre o parto, que é absurdo. O que acontece? Nesse caso existe uma ilegalidade, porque ou ele oferece um determinado tratamento, ou ele não oferece aquele tratamento. Ele não pode oferecer a metade desse tratamento. É a história do parar na metade. Né? Parar na metade. Não pode parar na metade. Então, precisa ler, eu sempre digo, eu tenho que ler absolutamente o contrato, para saber quais são as minhas expectativas do contrato, o que ele protege, mas mesmo assim, sempre vai acabar em juízo, porque vai ter dificuldade ou ambiguidade na interpretação daquela cláusula. E as carências, professor? Porque muita gente, às vezes, pensa em mudar de plano, mas fala, olha, aqui eu já cumpri uma carência, já cobre qualquer tipo de intervenção que eu tenho que fazer, tratamento, etc. Se eu for para um outro plano, eu vou ter que esperar, e se acontecer alguma coisa comigo? Como ficou regulado isso nessa nova legislação? Olha, muitos planos de saúde hoje, eles não têm mais carência, né? Eles falam em portabilidade. Então, eu preciso conversar direito com o representante daquele plano de saúde, falar, olha, eu vou ter carência. Via de regra, hoje, a carência está estabelecida só na questão de parto, tá? Nessa migração. Então, a questão da portabilidade hoje está muito tranquila. Quer dizer, um plano está assumindo, se a pessoa já cumpriu essa carência em outro plano, o plano novo assume. Isso. Algumas restrições, acho que a principal restrição é a questão da gravidez mesmo, que eles têm aquela eu não sei por que eles excluem, né, a questão do parto. Mas essa portabilidade é praticamente geral, porque se ele já cumpriu a carência, ele faz a portabilidade para um outro plano, ele não precisa fazer ele não tem essa carência. O grande problema é que muitas vezes a pessoa não conversa com o representante para fazer essa transferência. E aí ele acaba sendo prejudicado. Por exemplo, se eu for fazer uma migração de um plano para o mesmo plano num outro nível, ou maior ou menor, também não tem carência. Aí não tem carência para nada, porque eu estou fazendo a migração para esse plano. Então, a questão E aí tem um outro detalhe. A lei, ela dá algumas carências em razão para se aguardar determinadas doenças do tratamento. Agora, a legislação entende o seguinte, que se durante o plano de saúde, sem carência nenhuma, se ele tiver uma emergência, ele deve ser atendido. Por exemplo, a pessoa, mesmo tendo uma carência, se ela sofreu um acidente de automóvel. Isso. E, em virtude do acidente, sofreu um processo hemorrágico. Ela vai para o hospital e vai ter o tratamento. O plano tem que cobrir isso daí. Nós fazemos uma diferença entre emergência e urgência. Tá? A emergência é risco de morte. Tá? Entanto, é assim que, nesse caso, o médico é obrigado a tratar o paciente. Não pode ficar discutindo se o plano cobre, se o plano não cobre. Ele tem que tratar uma questão de emergência. A urgência, não. A urgência já é algo em que o paciente, por exemplo, não está em coma, não está na iminência de morrer, então ele está ainda, vamos dizer assim, ele tem ainda aquela consciência do que está acontecendo,
Então, essa é a urgência. A lei diz assim, olha, no caso da emergência, não. Emergência você não pode constar com carência. Ele está lá esperando o período de carência. Se esperar, às vezes, o período de carência morre. Morre. Então, ele tem que ser atendido. Ele tem que ser atendido. E os reajustes, professor, que também é uma parte aí que gera muita discussão. O senhor já falou um pouquinho sobre ele, mas para a pessoa que, de repente, ela chega à conclusão, olha, eu não consigo pagar esse reajuste, eu também não tenho dinheiro para procurar um advogado. Existe algum atendimento gratuito por parte do Estado ou da OAB que possa atender essas pessoas para examinar o plano, o reajuste está correto ou não? Tem a Defensoria Pública. No caso dele, pode procurar a Defensoria Pública, se ele não tiver condições de pagar um advogado. O defensor público vai fazer a análise do plano de saúde, vai verificar a questão do reajuste, para saber se aquele reajuste é legal, se não é legal. Uma coisa que precisa ficar claro é que muitos advogados, de uma forma incorreta, diz que a mudança de reajuste de faixa etária é ilegal. A mudança de reajuste de faixa etária não é ilegal. Isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa fala, olha, agora eu ouvi dizer que só porque eu fiquei mais velho não pode aumentar. Mas não é isso que diz a lei. Não, eu tenho a faixa etária. Então, por exemplo, de 0 a 18 anos, eu não tenho aumento, eu tenho só aumento do contrato, que é o aniversário. Então, eu sei que todas as vezes que eu fizer aniversário, que é a data em que eu assinei, daqui 1 ano, eu vou ter um aumento. Então, de 0 a 18, eu só tenho aumento dessa faixa do contrato. Seria o reajuste pela inflação, mais ou menos, inflação do período. Quando ele fizer 19 anos, ele vai ter um aumento na data do contrato que ele assinou, a gente fala que é a data do aniversário, e vai ter um aumento do reajuste na faixa etária, que ele passa a uma nova faixa agora, a partir dos 19 anos. Então, é de 0 a 18, a partir de 0 aí vem 19 é tanto, até chegar a 59 anos. E aí, atenção, a partir de 59 anos não pode ter mais aumento. Aí não existe mais aumento. Não existe mais. É só esse reajuste anual. Só o reajuste anual. Aí o que o advogado faz? Ele entra com a ação judicial dizendo para o juiz que o aumento de faixa etária é ilegal. Ele perde a ação. Por que ele perde a ação? Porque o aumento de faixa é previsto em lei. O que é o grande problema é que esse reajuste em faixa etária é que é o grande problema. Eu estou com um caso em que houve um reajuste, a pessoa fez 50 anos, o reajuste pela faixa etária foi de 75%. Olha, como é que o plano chegou a um reajuste por uma mudança de faixa etária? O que ele utilizou para chegar nisso? Tanto é assim que quando a pessoa fez 40 anos, de 40 até 49, o reajuste foi de 3,08%. Está lá no contrato, 3,08%. Fez 50 anos, 74,9%. Olha, como é que eu posso ter uma faixa etária de 3,9% e uma outra faixa de 74,65%? Não é, fica insuportável isso. Então, quando se discute, aí o que o juiz faz? Quando a gente pede o aumento do plano, o plano não entrega, ele só entrega o final. Eu aumentei 16%. Ele não vai abrir, a gente chama isso de caixa preta dos planos de saúde. Seria a planilha de custo. Ele não vai abrir, a gente fala sinistralidade. Ele não vai abrir isso, eles não abrem. Então, é 16%. Como é que você chegou nesse 16%? Ele não fala. Aí, mas o juiz precisa ter um parâmetro para ele saber como que ele vai reajustar esse valor. O que ele faz? Ele pega o aumento dos planos individuais, que aí o plano individual é fiscalizado pela ANS. Então, o plano coletivo não. Por isso que dá esse problema. O cara aumenta... A discussão sem problema, critério. Né? Por isso que não se acha, inclusive, quase plano de saúde individual. Porque o aumento do individual é fiscalizado pela ANS. Então, não tem aumento abusivo. E o outro já fica a critério. O outro já fica a critério. Do plano, ele aumenta o que ele quiser. Quando a gente não tem esse parâmetro, o que o juiz manda fazer? Ele manda fazer o recálculo das prestações. Aí vai depender muito, não vou entrar no mérito, porque tem juiz que entende que é de 10, porque são contratos desde 98, mas a ideia central é essa. Ele pega todos os índices de aumento da ANS, tira todos os índices que foram dados pelo plano e pede para aplicar o índice da ANS. Então, ele dá o reajuste pelo com base no plano individual. já que o plano de saúde não abriu
a sinistralidade. Então, ele pega o plano ANS e joga e dá uma diferença. Por exemplo, um cliente que deveria estar pagando hoje R$543 pela ANS, está pagando R$2.600 pelo plano. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, o juiz tem que equilibrar muita essa coisa, balança. realmente. Bom, as dúvidas a gente sabe que são muitas. Eu queria só repetir e pedir para colocar, por favor, aí o nosso WhatsApp, você está vendo agora na tela, é o 98200-3599. 98200-3599, código 11 aqui de São Paulo. Se você ainda tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento, quiser encaminhar ao professor, pode mandar nesse WhatsApp que é nosso aqui do programa, nós vamos encaminhar a assessoria do professor para ele atender e responder a sua dúvida. Professor, eu sei que esse é um papo aqui que nós passaríamos muito tempo falando e ainda faltaria. Mas, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui. Foi um prazer recebê-lo. E queria colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu acho que nós tratamos basicamente de todas as questões. Só um alerta que nos passou foi a questão das doenças pré-existentes, que é uma outra questão que se discute mais. Quando o plano de saúde é obrigado a fazer, na admissão do beneficiário, é obrigado a fazer uma avaliação clínica. Ele não faz avaliação clínica na admissão desse beneficiário. E muitas vezes ele nega um atendimento dizendo que esse beneficiário tinha uma doença pré-existente. Já existia essa doença. Que já existia essa doença como ele contratou, quando ele foi contratado. Então, também é ilegal isso. O que eu sempre digo para os meus alunos, quando estou dando aula, ou mesmo para os meus clientes, não rescinda o contrato ou por aumento abusivo, sem consultar um advogado. Verifique primeiro quais são os seus direitos, porque a rescisão contratual tem um problema muito grande. Eu perco aquele lastro com o plano. Exato. Então, todas as vezes que eu for para um plano novo, eu arco uma mensalidade maior. Então, às vezes, a pessoa tem 59 anos, está lá 20 anos naquele plano de saúde, aumentou, juros, aumento abusivo. Ele se desespera, vai lá, não rescinda o seu plano. Procure um advogado. Se tiver que entrar na justiça, entre na justiça. Porque é uma judiação, pessoa que fica 20 anos com um plano de saúde rescindiu o contrato. Então, não tome nenhuma decisão precipitada. Converse com o advogado, veja o que é melhor para fazer. Eu acho que essas são as dicas principais. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui no programa. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.